Agora sim, eu convido você mais uma vez a se colocar em pé, abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Nós vamos ler a partir do verso 19 do Evangelho de Mateus, capítulo 27. Diz assim o texto: Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: Não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: Qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: Que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: Crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: Crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas, ao contrário, estava-se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, pela liberdade do culto, obrigado pelos louvores, por cada gesto de adoração, obrigado porque o Senhor conosco está. Pai, nós oramos agora pelas nossas crianças, pelos professores, que o Senhor possa também dar da Tua bênção sobre cada um deles e que as crianças sejam uma vez mais nutridas pelo Evangelho da salvação. E conosco, Senhor, permaneça, abrindo as nossas mentes, falando em nosso coração nesta estação de Quaresma, fazendo-nos lembrar de tudo aquilo que o Teu Filho sofreu por nós e pela vitória conquistada na cruz. Assim oramos, em nome dEle. Amém e amém. Podemos assentar. Na época que eu ainda tinha cabelo, cantava no início da década de 90 a seguinte poesia: Nem sempre o que o homem pede é pão. Dizem por aí que a voz do povo é a voz de Deus. Mas como o povo pede para matar um dos seus? A história mostra que o pedido de morte partiu da multidão. A pergunta está no ar. Quem sua vida pode mudar, não faça como Pilatos, sem decisão, não lave tuas mãos. Cristo ou Barrabás? O momento é de saber que lado você vai escolher. Do contrário, o sistema te engole e te leva para o fundo do poço. Não aceite manipulações, mesmo que pressões te encostem no muro. Cristo ou Barrabás? Cristo ou Barrabás? Chegando ao fim dessa nossa série, foram 12 mensagens nesta quaresma. Pensemos nesta noite sobre o abandono que Jesus sentiu, deixado pelos seus discípulos. Pois a próxima vez que nos reunirmos, se Deus permitir, no domingo, estaremos celebrando a sua ressurreição. Pensemos sobre Jesus que viveu a traição de Judas. Jesus que sabia da negação de Pedro. Jesus que fora abandonado por todos. Não foi somente a negação nem a traição, mas todos o abandonaram. Todos o deixaram sozinho diante dos julgamentos que ele enfrentou. Então, primeiramente, Jesus é levado ao Sinédrio. Os que prenderam Jesus o levaram até o sumo sacerdote,
Ali eles, reunidos com mestres, com religiosos, começaram a conversar com Jesus, já preso. Pedro, nos diz o texto, que o seguia de longe. O mais incrível, seguia de longe para ver o que aconteceria, mas não assumia que era um seguidor de Cristo. Seguia de longe como se pudesse fazer alguma coisa, mas a verdade é que não queria fazer nada por causa do medo que ele sentia do momento daquela tensão. Os chefes, então, dos sacerdotes, reunidos nesse chamado sinédrio, procuravam um depoimento falso contra Jesus, mas não encontraram nenhum depoimento verdadeiro. Então, mantiveram o falso. Mas a pergunta inicial que você precisa ter a resposta é: o que era o sinédrio? Sinédrio é uma palavra grega. Essa palavra grega foi posteriormente colocada no hebraico, e no hebraico ela se tornou em Sanhedrim, e ela significa sentados juntos. Pessoas que se assentavam juntos para discutir. O sinédrio era o tribunal superior dos judeus. O sinédrio era composto de 71 membros. O sinédrio era presidido pelo sumo sacerdote, e eles julgavam causas variadas, na tentativa de legislar através da lei mosaica. Os 5 primeiros livros, então, é o que dava a legislação para eles emitirem os seus laudos, as suas ideias, os seus cortes, os seus vetos, o seu encorajamento. Era a lei que cuidava do sinédrio. Na atualidade, para você ter uma ideia, existe um movimento no mundo e em Israel para ressuscitar o sinédrio, para ressuscitar esse grupo desses 71 membros para legislar. Para você ter uma ideia, eu já assisti uma apresentação virtual do que vai ser o sinédrio do futuro. Eles já têm isso feito por arquitetos e engenheiros, já existe isso em plantas. Para você ter uma ideia de como a coisa já está se avançando, eles querem ter este sinédrio uma vez mais julgando, porque acreditam que este é o melhor modelo para fazer a lei ser cumprida. Enquanto isso não acontece, lá em Jerusalém, de volta, Jesus foi então levado primeiramente para aqueles líderes. E aqueles líderes o chamaram, o prenderam à força para ele explicar o inexplicado, porque não havia acusações verdadeiras. Eles queriam a condenação, eles queriam promover a execução de Jesus, eles chamaram testemunhas falsas. E quando nós pensamos em testemunhas falsas, nós precisamos, no mínimo, lembrar de quantas vezes alguém falou alguma coisa que não fosse verdade ao seu respeito e como você se sentiu. Se há uma coisa dolorida é alguém falar o que você não fez. Se há uma coisa que fragmenta o coração, a alma, é você ouvir o que você jamais mencionou e alguém dizendo: foi ele fez, ele falou. Teve um dia alguém que pegou um sermão meu, inventou uma história, colocou no Facebook, colocou meu nome. Eu quis matar a pessoa, porque eu falei: não falei nada disso. Falei: meu Deus, que coisa. E foi implantação de informação que não era existente. E colocou meu nome, como se eu tivesse feito o negócio. Falso testemunho é horrível. Jesus então começa vivendo isso ali diante daquele grupo, diante do sinédrio. E aí vem Caifás, que era o sumo sacerdote, o topo da hierarquia religiosa, e depois de tentar obter de Jesus algo que incriminasse, ele faz a pergunta direta, dizendo: você é o Cristo? Você é o Messias? Você é aquele que nós esperamos? Você é o Filho de Deus bendito? E esse bendito aqui mostra a religiosidade deste homem. Porque era um termo, era um adjetivo querendo dizer: eu não acredito que você seja, mas por estar mencionando o Filho de Deus, eu o chamo de bendito. Seria você esse?
E Jesus, de acordo com o Evangelho de Marcos, ele disse em alto e bom som aquilo que nenhum ouvido judaico gosta de ouvir. Jesus disse: eu sou. Se você quer ouvir, eu sou. E com essa resposta, a conclusão foi: todos nós acreditamos que este Jesus é digno de morte. Todos nós repudiamos esta declaração. E aí começa o escárnio. A Bíblia diz que eles começam cuspindo nele, que eles vendaram Jesus, e sem poder ver, Jesus começou a sofrer espancamento. Eles davam murros em Jesus, eles foram levados pelos guardas, literalmente a tapas, é o que nos diz o evangelista Marcos. Jesus, que vivia naquela quinta-feira, depois de ter celebrado a Páscoa judaica com seus discípulos, depois de ter comido o cordeiro pascal, ele celebrou naquele momento a inserção da ceia do Senhor. Foi quando ele disse: este aqui é o meu sangue, este aqui é o meu corpo. Ele estava dizendo que era o último cordeiro, ele estava deixando claro que o sacrifício ali seria final. Ele estava introduzindo o em memória de mim. Naquela quinta-feira, Jesus foi para o Getsêmani, lá naquele jardim, naquele bosque. Ele orou, ele chorou, ele sofreu a tensão, a pressão, e ele foi preso. Naquela quinta-feira ele foi levado então para essa reunião do Sinédrio, ele foi julgado por ser o que ele é, e novamente, julgado por ser o que era e o que é, aprisionado. E aqui tem um outro evento que eu percebo que há pouca atenção, que é o evento da prisão de Jesus na quinta-feira. Jesus foi preso, Jesus se sentindo em isolamento, Jesus prevendo a dor que seria enfrentada. É o momento da completa solidão. É quando a mente fala mais alto, é quando as emoções estão à flor da pele. Jesus estava sozinho naquela quinta-feira, e eu acho que deve ter sido uma noite tremendamente amarga, e que nós jamais iremos conseguir medir o que Jesus viveu sozinho na posse do Sinédrio, passando a sua última noite. Na manhã seguinte, sexta-feira, o Sinédrio se reuniu novamente. Eles já haviam decidido pela condenação. Provavelmente essa segunda reunião é porque talvez todos os membros não tivessem se reunido na primeira reunião, então precisava do quórum absoluto para declararem a sentença. E eles se reuniram e eles decidiram entregar então Jesus a Pilatos com esta recomendação: este é o causador da rebelião, ele se autoproclama rei, nós não aceitamos outro rei a não ser a César, então Pilatos receba. O Sinédrio não podia de maneira nenhuma executar pena de morte, é por isso que eles dependiam dos romanos, do governo, para executar a crucificação, a morte de Jesus. Jesus então, depois da sua última noite de sofrimento, já tendo apanhado, Jesus é levado a Pilatos, e a Bíblia nos diz que ele foi levado amarrado. Diante do governador romano, ele faz a seguinte pergunta a Jesus: você é o rei dos judeus? Pilatos tenta demonstrar uma praticidade. Ele vai direto ao ponto: qual é a culpa? Qual é a causa que vocês me trazem aqui? Você é o rei dos judeus? E Jesus responde: tu dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes, acusado pelos líderes, todo mundo tentando colocar palavras na boca de Jesus, e Jesus em silêncio, porque aquela situação não seria mudada, aquela situação não teria um outro desfecho, porque Deus enviou Jesus, e Jesus veio para morrer por nós. Como Pilatos então não encontrou nenhuma culpa, ele olha para a cena, ele olha para aquele momento, ele olha para aquele homem,
E tendo descoberto que Jesus era lá do norte, que Jesus era da Galileia, lembre-se, Jesus de Nazaré da Galileia, sabendo que o seu inimigo, escute isso, sabendo que o seu inimigo, Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, estava na cidade, Pilatos decide enviar Jesus até uma próxima instância de julgamento. Então, primeiramente, o Sinédrio, 2 etapas, tarde e manhã. Pilatos, mais um momento, mais uma conversa. E agora, Herodes. E Jesus, então, é enviado para Herodes. Era sexta-feira. Jesus, então, está diante de Herodes, e a Bíblia nos diz que Herodes ficou feliz. Que Herodes queria já há um tempo ouvir a Jesus. Por quê? Porque Herodes ouviu as notícias. Porque Herodes sabia o que o povo falava. Todo governo tem informantes no meio do povo. E ouvia que ele curou, que ele ressuscitou, que ele ensinava o tempo inteiro. E havia então esse desejo de ouvir Jesus. E ele então chega até Jesus e a Bíblia nos diz que ele interroga Jesus com muitas perguntas, mas que Jesus deixa ele no completo silêncio. Jesus não dá resposta. Os chefes dos sacerdotes, os mestres, estavam ali de novo, fazendo barulho, tentando colocar palavras, tentando fazer alguma coisa explodir, mas Jesus calado. Herodes, então, diante disso, da impotência de arrancar palavras, de talvez entreter aquilo que ele esperava, talvez queria ver um milagre, Herodes parte para o ataque. E Jesus, que já havia passado a solidão, interrogatório, tapas, espancamento, Jesus agora é ridicularizado e zombado. Herodes manda colocar um manto sobre ele. Herodes manda-o de volta para Pilatos. Diz: eu não vou mexer com esse, eu o ridicularizo, eu faço graça da sua situação, mas eu não julgo porque eu não vi crime neste homem. Agora, eu falei para vocês agora há pouco que Pilatos e Herodes eram inimigos. E aí acontece algo incrível. Por esse simples envio de Jesus para Herodes, depois de volta para Pilatos, a Bíblia nos diz que eles dois se tornaram amigos. A calamidade é total. O julgamento de alguém que não tem culpa. E inimigos se tornam amigos diante do inculpável. O texto é claríssimo. Herodes e Pilatos, que até então eram inimigos, naquele dia se tornaram amigos. Aquele momento de dor para Jesus foi um momento de reconciliação para dois do governo. Na sexta-feira, e Jesus era levado de volta ao governador romano. E o governador romano, então, tenta fazer a sua conclusão do caso. Vocês o acusam, mas nem eu, nem Herodes, conseguimos ver culpa em Jesus. Vocês dizem que ele é o que ele não diz exatamente afirmar, ele não está com nenhuma bandeira. Portanto, eu tenho uma solução, e a solução é simples. Vou mandar castigá-lo. Castigo um pouco Jesus, um pouco mais do que já foi, e depois solto Jesus, pois ele não merece a morte. Não há nenhum crime que nós possamos invocar sobre Jesus. Pilatos, com toda a sua capacidade de análise, ele propõe a absolvição. Ele diz: não, vamos nos livrar desse caso. Mas o povo era inflamado pelos religiosos. E inflamado pelos religiosos, eles deram o seu grito final. É quando chegou na última instância da lei. E a última instância da lei era
já que você tem que soltar um por comemoração, pela celebração da Páscoa, solte um criminoso. Solte um convicto, solte um que mal fez para a sociedade, porque nós preferimos celebrar esta Páscoa com um ladrão solto do que com Cristo aqui entre nós. Nós preferimos não ouvir nada. Nesse momento nós nos esquecemos de tudo o que Ele fez. Nós esquecemos do que Ele fez no templo ensinando. Nós nos esquecemos dos milagres. Nós nos esquecemos por onde Ele passou. Nós nos esquecemos, nós não queremos mais pensar em nada disso. Nós queremos o ladrão, nós queremos o criminoso. Solte o criminoso, solte Barrabás. Mas Pilatos ainda tentava conversar. Pilatos ainda tentava um último gesto, uma última articulação. Talvez por causa do seu senso de justiça romana, como costumamos dizer. Mas a multidão já estava convencida com o discurso da ordem. Algo em sua mente dizia: não prossiga com essa culpa. E para colaborar com o quadro, com a cena, vem aquilo que todo homem casado conhece bem. É quando a esposa fala e quem tem juízo ouve. A Bíblia nos informa que a sua mulher lhe envia uma mensagem no meio do julgamento. Irmãos, isso não é piada. 99,9% dos aconselhamentos que eu faço com um casal, elas sempre sabem por onde ir para solucionar. E eles sempre ficam, não sei o que fazer. Isso é fato. Minha mãe costumava dizer, uma mulher edifica o seu lar com a mesma facilidade que ela pode destruí-lo completamente. Ela falava isso para pôr medo na gente, nas escolhas das futuras esposas. Presta atenção. Ou ela vai te ajudar ou vai acabar com a sua vida. A Bíblia diz que a mulher de Pilatos manda uma mensagem. Bem, não se envolva com esse inocente. Não se envolva com ele, porque hoje em sonho eu sofri. Eu tive uma percepção, alguma coisa aconteceu comigo. Se eu fosse você, eu não mexeria com essa causa. E esse momento é relevante porque nós prestamos atenção naqueles que estão mais próximos. Nós prestamos atenção nas vozes que caminham conosco. Mas Pilatos não teve força de reação. Pilatos não conseguiu fazer nada. Ele não ouviu a ele mesmo, ele não ouviu a Herodes com a sua recomendação de não mexo, logo não é culpado. Ele não ouve o seu senso de justiça, ele não ouve a sua esposa. Enquanto isso, a multidão está gritando: crucificam, crucificam, crucificam. Pressão que vai indo acima de pressão e outra pressão, e nós não sabemos lidar bem com pressões. Quando as pressões aparecem na nossa vida, nós perdemos meio a clareza da cena. Quando eu estou vivendo um momento difícil e vem uma outra pressão, tudo fica ofuscado, eu não consigo ver exatamente o que fazer. A pressão cega quem já não está enxergando muito bem, quase na sua totalidade. A pressão da vida, a pressão das ausências, a pressão das perdas, pressão, seja ela qual for, é nociva. Por isso que nunca haja sob pressão, porque sob pressão você tem grandes chances de errar. Jesus, até na hora do seu julgamento, no desfecho daquele momento, Jesus estava então numa determinada posição, que a sua condenação resultou na salvação de um ladrão. Quanto a Pilatos, ele tentou não se envolver desde o princípio. Desde o princípio ele mostrou mais ou menos como ele era um articulado ser humano.
Ele não ouve nada e ele chega nesse momento e ao invés de gritar, basta, eu tenho meu posicionamento. E eu acredito, irmãos, é uma possibilidade somente, que se Pilatos tivesse dito não, de alguma outra forma algo aconteceria, Jesus iria terminar na cruz, não tenha dúvidas. Mas o posicionamento dele poderia ter sido algo interessante na história para lermos. E ele disse não, porque acreditou no que ouviu interiormente. Acreditou no seu julgamento, acreditou nos fatos. Ouviu a sua mulher e disse não. E talvez César deveria então declarar, não, morte a este Cristo. Mas Pilatos não ouve. Pilatos não deixa o seu ouvido captar uma informação e não se move em relação a isso. Ele ouve de novo o réu, ele não vê culpa, mas não tem força. Consequência disso é a cruz que Jesus carregou. Assim sendo, irmãos e irmãs, finalmente naquela sexta-feira, Jesus é condenado a carregar a sua cruz. Ele haveria de morrer, ele haveria de padecer, ele veio com essa missão. Mas a pergunta está no ar, que a sua vida pode mudar. Não faça como Pilatos, sem decisão, não lave sua mão, foi a poesia que disse no início. E a pergunta nessa hora vem para mim e para você, e a pergunta é, por que a gente não ouve? Por que nós não ouvimos tudo o que deveríamos ouvir? Por que nós até damos o nosso voto para dizer, olha, se conselho fosse bom, nós pagaríamos, compraríamos os conselhos? Por que nós preferimos experimentar, julgar erradamente, do que a singeleza de escutar, ouvir, obedecer? Quase 2000 anos se passaram dessa história e eu acho que o que chamo de síndrome de Pilatos está crescente no nosso meio. Nós já lidamos com os nossos filhos, nós ouvimos histórias de filhos com pais, e é muito comum dizer isso, ele e ela não me ouve. Eu disse, mas ele e ela não me ouve. O pior é quando vem assim, ele e ela nunca me ouviu. No meu casamento eu não escuto ela, ela não me escuta, ninguém escuta ninguém, cada um tem uma agenda. Nós cada vez ouvimos menos, e cada vez falamos mais, ou melhor, teclamos mais do que falamos. Cada vez nós expomos aquilo que nós achamos, aquilo que nós acreditamos, e ouvir com reação positiva, reação que às vezes causa envolvimento, reação de quem prestou atenção no que escutou e fez daquilo uma verdade em ação. A síndrome de Pilatos parece estar crescente, e eu vou te dizer isso, anote, vai crescer cada vez mais. Cada vez o ser humano está se tornando e vai se tornar ainda mais obstinado. Ele não quer ouvir ninguém. Ele estabelece a sua verdade, a sua lógica, o seu caminho. E para ser meu amigo, tem que pensar como eu penso, porque senão também não vai dar para continuarmos a amizade. Pilatos vive todas as vezes, vive em mim e em você, quando a indiferença nos sequestra diante daquilo que ouvimos, daquilo que sabemos. Pilatos vive em nós, todas as vezes que preferimos o conforto do erro, que tem erro que é tão confortável, tão gostoso, que eu quero permanecer nele. Como disse alguém um dia para mim, pastor, se pecado não fosse bom, ninguém pecava. O erro às vezes é confortável. E Pilatos vive quando eu, ao invés de enfrentar o desconforto da verdade, eu prefiro o conforto do erro. O desconforto do acerto é aquilo que eu não quero, pois para acertar muitas vezes eu preciso lidar, enfrentar, chamar pelo nome o desconforto. Pilatos vive quando eu prefiro ouvir eu mesmo e quando eu não quero ouvir a voz
a voz que fala, seja dos céus, seja de alguém, seja da minha esposa, seja de alguém que me ama e está ao meu redor, seja do acaso, porque o Senhor fala, fala e fala, mas nós preferimos muitas vezes não ouvir. Mas irmãos e irmãs, eu não acredito que deva ser assim. E para isso eu acredito que nós precisamos da intervenção do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos deste Espírito que nos dá ousadia. Nós precisamos deste Espírito que nos dá coragem para enfrentar a vida com verdade e verdade somente, mesmo quando for difícil. Jamais então se acovarde. Jamais prefira o conforto do erro. Jamais prefira ficar ali na sua zona de conforto. Eu não vou mexer com nada disso, esse negócio é complicado. Jamais. Jamais peça uma bacia de águas para dizer, não tenho nada a ver com isso, a culpa é do outro, a culpa não é minha. Jamais esconda os seus erros. Jamais. Coisa boa é poder dizer, errei, me perdoe, eu errei. A nobreza, irmãos e irmãs, está em assumir o que foi feito. A nobreza está em assumir o certo ou o errado e receber as consequências. Sempre pronto para dizer, me perdoe. O contrário disso é hipocrisia. O contrário disso é achar que um gesto absolve a minha responsabilidade. Nessa quaresma de reflexão, de lembrança, de memória, em nome de Jesus, eu quero te encorajar a escutar e responder mais diante do que escutou. Eu quero te encorajar para um crescimento que te impulsione a enfrentar os dramas da vida com coragem. Eu quero te encorajar a ouvir quem está do seu lado. Essa é a hora que você cutuca a sua esposa e diz, eu vou te ouvir mais. Nessa quaresma eu quero te encorajar a viver, crescer, vivendo o que acreditamos. Cresçamos, irmãos e irmãs, não como juízes, mas como gente que ouve, como gente que absolve, como gente que ama a gente, como gente que cresce, porque prefere não lavar as mãos, mas prefere o desconforto do acerto do que o conforto do erro.